queria dizer que eu estou muito contente de hoje estar aqui no Link Lab e a gente poder dividir um pouco o conteúdo, trocar ideia e falar sobre algo que a gente tem acreditado bastante, que é o marketing de audiência e produção de conteúdo que engaja. Nos últimos dias, a gente conversou bastante sobre qual seria o formato ideal para esse encontro, e a gente chegou num formato que é não ter um formato, é bater um papo, até a gente queria que vocês estivessem mais próximos, para depois a gente trocar ideia, e depois eu vou servir como um mediador aqui para os outros palestrantes que vão estar aqui. Nos últimos anos, a gente falou muito em mudanças, a ponto de quase parecer meio já antigo esse papo, mudança, o mudar. Mas, de fato, muita coisa mudou nesses últimos 10 anos. Pensem em qualquer mercado que vocês trabalham, mercados que vocês conhecem, todos os mercados foram fortemente impactados nesses últimos anos. Porém, as mudanças continuam de forma ainda mais acelerada. Muitas mudanças acontecendo. A Duda estava trazendo alguns números ali de startups, alguns números do Link Lab, esse ecossistema que o Link Lab participa. Isso mostra o quão as coisas estão mudando. Mas muita coisa ainda vai mudar. Tanto é que eu gosto de até falar que a gente não vive mais uma era de mudanças, mas a gente está vivendo uma mudança de era. Tamanhas são as mudanças que estão ocorrendo. Porém, quando eu falo em mudança, eu que venho com um background de planejamento e de estratégia, eu sempre gostei de olhar para as mudanças partindo de 4 pilares principais. O primeiro deles é a gente adquirir uma consciência maior e um entendimento um pouco mais profundo para entender o que, de fato, mudou. Algumas coisas mudaram mais, outras nem tanto. O segundo ponto, para a gente buscar esse entendimento em relação à mudança, é como e por que algumas coisas estão mudando. E daí eu volto para os mercados de vocês, os nossos mercados, o meu mercado de comunicação, que foi profundamente impactado nesses últimos anos e continua. O terceiro ponto é o que ainda vai mudar. E aqui eu não falo nem de bola de cristal, mas, de novo, a gente buscar uma consciência maior e um entendimento um pouco mais amplo das mudanças que estão aí. Algumas estão ao nosso lado, algumas estão na nossa casa, algumas estão nos nossos negócios. Todos os mercados estão sendo fortemente impactados. O quarto ponto, e não menos importante, é como a gente lida com todas essas mudanças e, principalmente, como a gente consegue se antecipar a algumas delas. O desafio parece grande, difícil, mas é o que todas as empresas, marcas, plataformas, negócios vêm enfrentando hoje. O lidar com todas essas mudanças. Alguns anos atrás, não faz muito tempo, estava eu, meu irmão mais novo, a minha irmã um pouco mais nova, indo com o nosso pai para uma locadora de vídeo. Quem aqui já foi para a locadora de vídeo, locar filme, locar VHS? Eu acredito que todo mundo já teve essa experiência, porque não faz muito tempo. E era o evento da família. Por uma época da minha infância, pré-adolescência, de fato, ir até uma locadora e locar o filme era um grande evento. Então, o pai, às vezes, nos pegava no colégio, ao final da aula, na sexta-feira, ou nos buscava em casa. E a gente ia para a locadora super empolgadão, super amarradão. E eu acho que foi nessa época que a minha paixão por filmes, por cinema, histórias, narrativas, despertou. E quando a gente tinha esse grande evento, vou chamar assim, porque era um evento da família, eu e meu irmão, principalmente, a gente tinha 2 desafios. Eu lembro muito desses 2 desafios. O primeiro era escolher um único filme. Era uma família relativamente grande, não tinha muita grana, então a gente só podia escolher, cada filho escolher um filme na locadora. E esse era o meu primeiro desafio. Como é que eu vou escolher um único filme naquele cheio de prateleiras, uma locadora, cheio de filmes, sessões. Então a gente ficava ali quase que 1 hora escolhendo o filme. E eu passava a semana toda esperando para escolher o próximo filme. E o segundo desafio era, nessa época, entre eu e meu irmão, a gente convencer o nosso pai a deixar escolher um filme de terror.
Às vezes rolava, às vezes não. Então eu lembro de eu pegar alguns filmes, levava para ele, ele estava escolhendo os filmes dele. Pai, posso esse aqui rola. Ele dava uma olhada, esse aqui pode, esse aqui não pode. E, pô, ia amarradão para casa, eu com o meu filme, a minha irmã com o dela, o meu pai com o dele e o meu irmão com o dele também. Chegava em casa ansioso para botar o filme, videocassete, eu não estou nem falando da época dos DVDs, Blu-ray ainda. Botava o filme e era aquela empolgação. Às vezes rolava de eu gostar do filme que o meu irmão assistia, então eu tinha, digamos que, 2 filmes para assistir naquele final de semana. Mas era isso, não tinha mais filmes para assistir. E eu lembro desse sentimento muito hoje ainda, que na época eu não entendia bem o que era tipo uma tristeza, uma bad vibe ao final de a gente ver aqueles filmes. Por quê? E hoje fica muito claro para mim, eu não tinha mais filme para assistir. A gente não tinha, na época, TV a cabo, a nossa TV é ruim, não tinha muitos filmes. E, cara, rolava aquela tristeza. E o que acontecia? A gente, no domingo de manhã, acordava cedo e via o filme de novo e revia. E era isso. Corta para anos mais à frente, não muito tempo mais à frente. Na semana passada, estou eu, em casa, sentado no sofá, em frente à Smart TV, com o Netflix aberto, um ritual que muitos de vocês fazem. E estou ali, com milhares e milhares e milhares de filmes, naquele catálogo gigante do Netflix, tendo a opção de consumir o filme que eu quisesse, a série que eu quisesse, o documentário, e ainda podendo fazer uma maratona de filmes, como alguns fazem, que é botar uma série que a gente gosta e ver durante um sábado, um domingo, 30 episódios em sequência. Eu só estou traçando esse rápido e simples paralelo para mostrar como a forma de consumo, em poucos anos, mudou completamente, né? O nosso acesso a conteúdo, o nosso acesso a filmes. A gente pega também o Spotify, que é um outro streaming de música, e os acessos que a gente tem, a quantidade de conteúdo que a gente tem à nossa disposição. Eu estava me dando conta disso. Então, a gente, por ter muito este conteúdo, a gente também fica com dificuldade de escolher, né? Quem nunca parou ali e ficou meia hora pensando que filme vou ver, que conteúdo eu vou assistir. E a gente se dá conta de uma coisa que não só o Netflix, mas quantas outras plataformas, quantas outras tecnologias, quantas outras marcas, startups, ou o que a gente quiser chamar, impactou profundamente, não só a maneira como a gente consome e acessa conteúdo, mas como mercados foram muito impactados. Vamos voltar um pouquinho ao exemplo da locadora. Olha esse mercado, não existe mais. Alguém conhece uma locadora aberta hoje em dia? Eu lembro que tinha uma por bairro, era quase como padaria. Só para vocês terem uma ideia, da noite para o dia, 10 mil lojas da rede Blockbuster, uma das maiores redes de locação de filme, fechou as portas. Parte, óbvio, pelo Netflix e parte por outras tantas coisas que a gente poderia ficar a noite toda falando aqui, mas não é o caso. Então, essas mudanças são significativas. E eu pego o exemplo do Netflix, mas eu poderia estar falando aqui sobre a indústria automobilística, a indústria da saúde, táxi, Uber, quantas indústrias. Por isso que eu provoco vocês mais uma vez. Pensem os negócios, os mercados de vocês, quão estão sendo impactados nos últimos anos. Então, o Netflix, que foi o exemplo que eu optei para a gente traçar esse paralelo, chega hoje à marca de aproximadamente 140 milhões de usuários únicos, uma penetração muito grande em praticamente quase todos os países, exceto o mercado asiático. A gente olha para o Netflix e a gente se dá conta, eu me dei conta esses dias que, cara, essa plataforma, ela parou uma coisa que eu achava que nunca ia acabar e que só ia aumentar, que é a pirataria. Eu parei de, não sei se eu posso, parei de baixar filme, eu parei de baixar música pirata. Quem nunca fez? A gente fazia isso, né, para ter acesso. Eu quero ver um filme, não tenho, vou baixar. Eu parei de baixar filmes, eu parei de baixar músicas por causa do Spotify. Olha o impacto que isso tem. E se a gente for listar todas as variáveis e impactos que essas indústrias fazem, eu só estou pegando alguns pequenos exemplos, mas essas plataformas, essas marcas e essas tecnologias, elas mudaram lógicas, seja de consumo, de acesso.
E quando a gente se dá conta dessa grandiosidade do Netflix, que tem sido o meu exemplo aqui, a gente pensa, pô, os caras estão com tudo. Mas este rei do entretenimento, vou chamá-lo assim, ele também está sendo fortemente ameaçado e impactado, porque as mudanças não param, as mudanças continuam em todos os mercados. Então, mesmo o seu Netflix, com seus 140 milhões de usuários, uma plataforma única, uma tecnologia, um algoritmo de indicação de conteúdo para o usuário, como nenhuma outra tem, com aportes, investimento, produções próprias, mesmo eles estão sendo, hoje em dia, ameaçados. A gente olha para o lado, ou melhor, o Netflix olha para o lado e vê uma Amazon Prime chegando já à marca de 100 milhões de usuários. Amazon Prime Filmes não existia há pouco tempo atrás. A gente olha para o lado e a gente vê uma Apple TV Plus que agora, ao final desse mês, está inaugurando o seu catálogo de conteúdo, filmes próprios, produções próprias. Eu tive a oportunidade de assistir 5 trailers agora neste lançamento da Apple, e é incrível o conteúdo desses caras. Não precisa nem dizer, é um player, a Apple, que qualquer brincado que eles resolverem brincar, eles vêm para entrar muito forte. E é uma ameaça para o Netflix, e os caras sabem disso. A gente olha para o lado e a gente vê uma HBO Go, que botou agora, esse ano, o final da série Game of Thrones, que foi a série mais assistida no mundo. Disney Plus está sendo lançada ao final deste ano, ou talvez no início do ano que vem. O que a Disney Plus está fazendo? Ela vai tirar todo o seu catálogo de conteúdos de dentro do Netflix, todos os desenhos, filmes, Toy Stories, filmes de herói, e vai ter o Disney Plus. Então, é um outro player muito forte que adentra neste mercado. Mas daí a gente se pergunta, pô, esses caras aí, eles têm que ficar de olho, né? Alerta vermelho dentro dessa empresa, dessa marca Netflix. Mas uma coisa me chamou muito a atenção faz uns 4 meses. O Netflix lançou o balanço financeiro para os seus investimentos. E uma coisa me chamou, de fato, bastante atenção, que foi: o Netflix apontou essas ameaças, ficou muito claro para os investidores deles, todas essas concorrências, potenciais concorrentes, mas eles falam que a preocupação maior deles não é essa concorrência, não são os outros players do mercado, os outros streaming. A principal concorrência, segundo o próprio Netflix, é o tempo tela dos usuários. Eles apontaram o game que eu fui conhecer esse ano, que se chama Fortnite. Levanta a mão quem já ouviu falar desse game. Sendo bem sincero, quem já ouviu falar desse game? Poucas pessoas. Esse game é jogado por 250 milhões de usuários. Um único game. Eu não estou falando nem de PlayStation, não estou falando de Xbox, eu não estou falando de outros jogos que a gente joga. Um único jogo jogado por 250 milhões de usuários. E por que o Netflix aponta isso aí como preocupação para eles? Porque, obviamente, enquanto que essa galera ao redor do mundo está jogando um game, eles não estão consumindo o conteúdo do Netflix. Nós também, enquanto que a gente está vendo aquelas várias mensagens dos nossos grupos de WhatsApp, a gente também não está consumindo conteúdo dessas plataformas. E aí vem a ameaça, o tempo tela. Isso significa que a gente vive também uma guerra, não vou chamar desse nome, mas um desafio, por atenção das pessoas. E é difícil essa conquista da atenção. E é o que todas as marcas, plataformas, empresas de conteúdo estão buscando. O tempo do usuário. Essa guerra do tempo tela. E falando em tempo, eu queria agradecer o tempo de vocês e a disponibilidade por virem aqui me ouvir um pouco e consumir esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser bem legal a gente trocar ideia com essa turma aqui. Pessoal, então vou deixar o palco, o microfone e a atenção aqui para esses dois, para essa dupla dinâmica da Raise Hands. Fala, pessoal. Boa noite. Valeu, Gabi. Primeiro, quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui. A gente sabe que hoje o trânsito ficou um pouco complicado, né? Fora do comum, na verdade. Mas é muito bom tê-los todos aqui. Agradecer o Lamin, o Claudio Omar, né? A gente está muito feliz, né, Ferrari? A gente está fazendo a segunda edição do Meetup Test. Só estou preocupado porque a gente teve 2 apresentações espetaculares aqui no começo, preparando o terreno para a gente, e a gente fica até com uma certa preocupação se a gente consegue encaixar todo o contexto e faz a coisa fazer sentido para vocês, né?
que a gente teve uma visão sob o ponto de vista de processo, uma visão sob o ponto de vista de engajamento emocional, e aqui a gente vai tentar fazer uma tentativa de montar um processo para tentar fazer a forma de a comunicação acontecer a partir de agora, né? Exatamente. E eu sei por onde a gente vai começar, Ferrari. Todas as apresentações aqui falaram muito de histórias. Quem é que gosta de história? Eu queria que levantasse a mão bem alto, assim. Quem que mergulha num filme e sai do filme sentindo aquilo que aconteceu, pensando, depois fica no dia seguinte, cara, mas e se tivesse rolado tal coisa? Esse é o ponto de conexão entre o conteúdo, entre o que a gente quer falar aqui hoje. Bom, eu liderei por muito tempo uma empresa de comunicação, uma empresa de marketing, por mais de 10 anos, e chegou um momento que eu comecei a ver tudo desmoronar na minha frente. Não o negócio em si, mas o mercado. Eu vi o mercado se transformar mais rápido do que eu pude entender que ele estava se transformando. E eu vou dar um exemplo simples para vocês. A gente atendia muitos e-commerces, né, naquela época e colocava várias estratégias em prática para buscar engajamento, para trazer o público, para fazer com que as pessoas se envolvessem com as marcas. E aí chegou um momento em que a gente fazia isso, comprando mídia no Facebook Ads, comprando no Google AdWords, e chegou um momento que isso foi deixando de funcionar. Isso não foi mais tracionando, não foi mais trazendo o resultado que trazia antes. Essas empresas, como elas tinham um posicionamento estratégico, não só os e-commerce, mas outra infinidade de empresas que a gente atendia, começaram a buscar numa estratégia de posicionamento a competição por preço. Elas começaram a entender e falar, cara, se a gente não está conseguindo chamar a atenção do público, vamos então fazer com que ele se sinta induzido a comprar, recebendo alguma vantagem para tomar essa decisão. Pagava qualquer preço para interromper qualquer tipo de relação que ele tinha na internet, faziam uma promoção e faziam um gancho para tentar fazer o cara fechar o negócio naquela mesma hora. Exatamente, usando preço como um atrativo, como um fator decisivo. O grande problema é que isso no curto prazo funciona. Você começa a ver os números de faturamento aumentarem. Só que no médio e no longo prazo, isso é a ruína de qualquer negócio. O concorrente faz na semana seguinte, ele viu que teve aquela estratégia e vai fazer a mesma coisa, baixar o preço e tentar pegar o mercado do mesmo jeito. Exatamente. Então, se as coisas estavam difíceis, elas ficaram piores quando as empresas começaram a se posicionar na competição por preço. E eu me lembro, voltando de uma dessas reuniões, que eu passei numa banca e falei, cara, eu preciso ler alguma coisa. E comprei uma revista Exame. Não lembro exatamente o que tinha na capa, eu sei que eu abri a revista Exame, quando eu abri, caiu um cupom do Google AdWords que estava encartado nessa revista. Cara, quando eu olhei aquele cupom do Google AdWords, né, para você anunciar no Google dentro da revista, eu falei, cara, além do mercado tá horrível, o Google ainda está me sacaneando. Porque ele está fazendo com que o cliente final mesmo gerencie as suas campanhas. O cliente final mesmo compre a sua própria mídia. E eu falei, acabou o posicionamento de agência. O processo de internet e o processo que o Google está tentando fazer é basicamente comoditizar tudo aquilo que não gera valor diretamente para o cliente final, né? Esse é o grande problema que está acontecendo, do ponto de vista de mudança, que a internet potencializou. E indo nessa linha, Ferrari, se as coisas não podiam ficar pior, elas ficaram. Porque ainda por cima inventaram um aplicativo chamado Canva. Então, o grande valor que a gente tinha no designer que prestava os serviços para as campanhas, as pessoas começaram também a fazer sozinhas. Aí eu falei, cara, eu vou apagar a luz e vou embora porque acabou. A minha experiência já foi no outro lado. Eu passei 18 anos trabalhando numa empresa de telecom aqui na cidade, a Distro, e aí resolvi montar uma empresa com um sócio. Montamos uma empresa, meu perfil era técnico na Distro, na Agora Sistemas, a empresa que eu montei junto com o meu sócio. Também eu fiquei no papel técnico, e o meu outro sócio tinha um perfil mais comercial, ficou trabalhando nesse processo de vendas. E eu achei muito curioso porque o processo de comunicação estava muito difícil na empresa. Eu chegava e fazia as vendas, acontecia, eu ficava indignado que alguém do suporte chegava e falava assim, pô, depois de um mês eu consegui entender o porquê que o produto de vocês é tão bom. Assim, pô, depois de um mês? Assim, como é que pode, gente? A gente não está comunicando antes da venda? Quer dizer que o pessoal está comprando por causa de preço? O cara não comprou porque era bom, ele comprou por causa de outra coisa. Eu ficava indignado, assim, eu desenvolvi um produto tecnicamente muito bom, chegava lá e o cliente falava assim, eu estou comprando por preço, e depois assim, agora estou entendendo por que o produto é tão bom. É uma coisa assim que eu ficava indignado. Então quer dizer que o processo comercial não está fazendo o trabalho de educar o mercado?
Então, comecei a entrar no processo de marketing, comecei a encher o saco da turma lá dentro para fazer o processo de comunicação. E eu também não conseguia entender. Pô, eu chegava a gastar R$300 numa campanha de AdWords, tantos leads no mercado, na entrada lá do funil. Aí, daqui a pouco, subia para R$3.000. Pô, vai dar 10 vezes mais lead, né? Não mudava nada. Quantidade de lead igual, assim. Pô, qual é a técnica? O que faz sentido esse negócio? Por que a gente não consegue comunicar? Não é a promoção... É culpa da agência, Ferrari. Dentro desse processo, acabei saindo da empresa e caminhei para um papel de investidor anjo. Eu estou há 2, 3, 4 anos já fazendo esse trabalho de investidor anjo. Comecei a conversar com muitas empresas. Startup que eu vou encontrando comigo, vou conversando comigo, eu vou vendo e mesmo problema. Faz um produto top. E aí, como é que faz para vender? E pior não é isso. Daqui a pouco eu acabei montando uma outra empresa e comecei a fazer um processo parecido. Comecei a fazer um produto técnico. O produto caminhou para um MVP. E aí, como é que faz para fazer a venda? Foi tentar apresentar no mercado, o cara não entendeu o que o produto fazia. Eu assim, pô, como é que eu faço um produto diferente e o mercado não está preparado para comprar porque eu não falei para ele que o produto era diferente? Como é que faz essa venda? Aí é que tá. Eu fiquei indignado com essa situação. E dentro desse processo, essa empresa que eu estou falando é a própria Raise Hands, e a gente começou a estudar como fazer uma comunicação, como é que faz o custo de aquisição de cliente ser bem baixo, como é que você faz a pessoa conhecer o produto e te procurar para fazer a compra do teu produto. E foi procurando muita informação sobre esse processo e foi verificando como a internet está mudando e como as pessoas estão fazendo um processo de alteração do processo de geração de interesse nas empresas. Esse processo acabou me encantando. Eu encontrei com o Jimmy, a gente ficou conversando sobre esse processo, ficamos tão empolgados que a gente começou a fazer isso. E aí, até o produto técnico que eu estava fazendo dentro do Raise Hands, acabei deixando de lado, porque eu estou focado agora em fazer esse processo acontecer. Exatamente. Para as startups que eu estou envolvido, com os projetos que a gente está tocando. É uma coisa muito bacana fazer um processo de comunicação nesse novo mundo. E é isso que a gente quer passar para vocês. É isso aí, é a história de dois caras, um de um lado da mesa e outro de outro, né? E isso passa muito por uma mudança de mindset, na verdade. Tanto o que o Ferrari enfrentou, quanto o que eu estava enfrentando, era a possível resistência de enxergar as coisas por um outro lado. E foi isso que a gente começou a fazer na Raise Hands. Primeiro, entendendo que você precisa documentar e não criar algo. A publicidade tem uma visão muito tradicional ao longo dos anos de preparar um conteúdo publicitário e só apresentar ele para o mercado depois que ele está perfeito. Seja um outdoor, um comercial, um anúncio em jornal, seja o que for, é uma peça publicitária pronta. É uma tentativa de fabricar uma fantasia. Você quer chegar e fabricar uma visão do que a sua empresa que não é de fato. Você está tentando vender uma imagem, e essa imagem não é a tua verdade. E isso custa caro, e isso fabrica uma fantasia e as pessoas passam a não acreditar. É uma conversa vazia. Exatamente. E para justamente pular isso, como a gente faz para superar isso? Porque se todo mundo está querendo comunicar fantasia no mercado, está querendo comunicar coisas prontas, coisas artificiais, digamos assim, como a gente ultrapassa essa barreira? Basicamente, fazendo o que a gente sempre fala, né, Ferrari? Mostrando a cozinha. O jeito mais fácil de você falar a tua verdade é simplesmente escancarar a tua verdade, é você se expor, abrir o teu coração, mostrar como é que é por dentro, com todas as tuas características boas e ruins. Quando você abre a sua cozinha, o que quer dizer isso? Quando você mostra a realidade, o que está acontecendo agora, quando você deixa de se preocupar demais com o conteúdo que você está produzindo, você gera uma conexão muito mais próxima com as pessoas. Pode notar. Está muito relacionado com o próprio Lamin falou. Exatamente, muito relacionado com o que o Lamin falou. Quando você se expõe, você está se expondo o seu eu, a sua verdade, o seu propósito, a sua razão. Exatamente. Talvez numa experiência pessoal de vocês, um stories todo pensado, preparado, não gerou tanto engajamento quanto aquele stories rapidinho que você fez do almoço ou daquela corrida de manhã cedo que todo mundo te respondeu. Ou seja, o valor não está na parte visual estética do conteúdo. O valor está no conteúdo, está naquilo que você está entregando. Dentro desse ponto de vista, a gente tem algumas histórias onde a gente acabou gerando conteúdos, né, Ferrari? Sim, sim. E Coisa muito curiosa, um tempo atrás eu tirei uma foto, estava andando numa calçada e encontrei aqueles pisos táteis, né? E aí pararam e interromperam os pisos táteis e botaram árvores. Eu achei, pô, ficou bacana pra caramba. Mas aí eu fiquei pensando assim, pô, como é que o cego se vira nessa situação? Né? Eu cheguei, tirei uma foto e botei, fiz esse comentário. Eu achei tão curioso, porque foi uma percepção, eu
eu sou ignorante no assunto, né? Não sei como é que é a situação, mas tive 15 mil compartilhamentos. Eu fiquei pensando, que diabo, né? Como é que pode? Se eu quisesse fazer um conteúdo viral, eu não ia conseguir. Como é que eu fiz isso, né? Como é que eu replico isso, né? E comigo aconteceu uma coisa muito parecida, porque eu tomei a decisão, ao longo desse tempo com a Jimmy, de construir um escritório de container. E aí eu peguei, né, fiz ali um projeto básico para montar o próprio escritório, e aí eu falei, cara, eu tinha criado na época um canal no YouTube chamado Não Ajude o Próximo, e aí eu decidi pegar e gravar essa construção dos containers para o YouTube, de forma totalmente despretensiosa. Eu literalmente peguei o celular e gravei, pessoal, o container está chegando. Olha só como é que a gente está fazendo a ligação de água e esgoto. Você não queria ajudar o próximo, né? Não queria ajudar o próximo. Então por que fizesse isso? Não entendi ainda. Eu fiz isso como uma forma de protesto, na verdade, o canal, porque eu criei o canal para documentar o meu dia a dia, a minha vida, e ter um ambiente onde eu tivesse total liberdade para produzir o conteúdo que eu quisesse. Então, não ajude o próximo. Não queria dar satisfação. Exatamente, porque eu já tinha que aprovar tanta coisa no meu dia a dia para poder postar, eu queria ter um lugar onde eu pudesse fazer o que eu quisesse. E assim eu fiz com os containers. E eu comecei a gravar esses conteúdos de forma despretensiosa, ligação de água e esgoto, parte interna e etc. Nos primeiros meses, não tinham muitas pessoas interagindo nem comentando, mas chegou um momento que parece que o canal deu uma virada. E aí começaram a chegar milhares de pessoas para conversar comigo sobre containers. Ou seja, se eu tivesse uma empresa de containers, eu poderia vender para essas pessoas. Tem um vídeo meu chamado Quanto Custa um Container, que tem mais de 300 mil visualizações. E, sei lá, uns 1000 comentários. E eu nunca coloquei R$1 nesse vídeo para promover. Aí eu fiz a mesma pergunta que o Ferrari fez. Cara, como é que eu faço isso acontecer para os meus clientes? Se eu fiz isso acontecer. Pois então. E o ponto que eu acho curioso desse ponto é que a coisa ficou viral, a pessoa foi engajada, a coisa aconteceu sem muita formatação, sem muita produção. E você, para engajar as pessoas, você não precisa ter uma qualidade técnica excepcional. Esse que eu acho que é o grande ponto que a gente pode ligar sobre a conversa que o Cláudio falou na apresentação dele, é que se você chega e faz uma comunicação que as pessoas acreditam que é a sua verdade, você não precisa ter uma produção perfeita. Você pode fazer no teu celular rapidamente, tirar uma foto, escreve um texto, tem erro de português. Isso não é tão relevante. O conteúdo perfeito não é um conteúdo ideal. O conteúdo perfeito é um conteúdo que faça as pessoas estarem envolvidas. É um conteúdo que funcione, né? E o que é interessante dessa estratégia é que, quando você produz algo nesse sentido, por exemplo, eu postei lá esses conteúdos no YouTube, eles viraram ativos digitais. Porque eu deixei de postar nesse canal, inclusive tenho que voltar a fazer isso, e até hoje eu recebo comentários nos vídeos, e as pessoas comentam em vídeo de 2015, como se eu tivesse postado ontem. Essa é a grande mágica do processo de produzir um conteúdo. Você fazer uma promoção é uma coisa instantânea. Então, você faz uma estratégia de marketing de uma empresa, você não faz aquilo virar um ativo de comunicação. Você fabricar o teu próprio conteúdo é uma mudança drástica da forma como é que as pessoas percebem a tua presença no mundo. Exatamente. E, inclusive, isso tem muito a ver com o momento em que a gente está vivendo. Um momento, na verdade, de explosão de informação. A gente está sendo impactado o tempo todo por conteúdos e coisas estão tentando tirar a nossa atenção. A gente está ali lendo uma conversa no WhatsApp, tem milhares de notificações pulando. Está vendo uma foto no Instagram, outras milhares de notificações. Então, o tempo todo, as pessoas estão tentando puxar a nossa atenção. E como que a gente faz para focar no conteúdo que a gente realmente quer? Como que esses conteúdos de quem está produzindo se tornam relevantes num conceito de bolhas, num conceito de cauda longa? Pois é, a quantidade de informação está fazendo a gente ficar filtrando essas informações. A gente não aguenta mais a quantidade de informação que recebe. A gente recebe muito filme, Netflix, recebe muito conteúdo, jornais, revistas e coisas assim. Você não tem mais aquela condição de chegar, eu vou ver todas as séries que tem no Netflix disponíveis. Eu estou argolado de material e eu não consigo consumir. Mesmo que eu queira, eu não vou conseguir ficar com uma condição... É impossível vencer o conteúdo. Isso. O ponto é que a gente vai ter que chegar e localizar uma maneira de achar coisas que eu fique engajado, coisas que me provoquem emocionalmente uma relação. E o que está acontecendo na prática é que
em vez de a gente ter a Folha de São Paulo, a Globo, coisa parecida, que são empresas que estão no topo de uma cauda longa, a gente tem um processo de construção de uma cauda extremamente comprida de interesses. As pessoas estão cada vez caminhando para produzir e ocupar trechos dessa cauda longa, e as pessoas estão chegando, se aproximando dessas caudas, e dessas bolhas, né, da cauda, e ficando ligadas nela por causa da relação emocional. Então, eu não tenho aquela paixão que eu tinha com a Globo, da mesma forma que eu tenho uma paixão sobre, por exemplo, um blog sobre bacon, por exemplo, que eu adoro bacon, vamos dizer assim. Então, assim, a Globo e bacon, eu sou mais o bacon. Então, eu quero conteúdos de bacon. Eu quero lá embaixo aquela grupo de pessoas loucas que falam sobre bacon, por exemplo. Exatamente. E tudo está acontecendo em bolhas, se vocês forem perceber. Quando a gente pensa em finanças, por exemplo, tem lá os influencers, sei lá, Natália Arcuri, Thiago Nigro, Gustavo Cerbasi. Quando você pensa em culinária, também tem os influenciadores dessas áreas. Essas são bolhas. Então, se você segue 2, 3 influenciadores de áreas que você gosta, você está passando a sua vida vivendo dentro dessas bolhas. Porque no seu vídeo, no seu feed, aparece somente conteúdo da Natália Arcuri e de outros 2 influenciadores. E assim por diante. Ou seja, a gente está com a nossa atenção dividida e descentralizada. Né? E isso causa um efeito bastante preocupante, porque como a gente tem um volume muito grande de informação, nós temos a autonomia para escolher o que a gente quer assistir. Vou fazer um exercício com vocês aqui. Imagina, por exemplo, uma grande marca, sei lá, Coca-Cola, investe num comercial gigante, maravilhoso, extremamente bem produzido, gasta 5 milhões de reais, sei lá, para produzir esse comercial. E aí os caras pensam na estratégia de distribuição deles e coloca isso para rodar na televisão, obviamente, e coloca para rodar na internet. E aí pensam, cara, vamos anunciar no YouTube porque a internet está bombando. Aí eles colocam lá no YouTube, investem uma grana em ads, e aí todo mundo aqui fica ansioso para pular os 5 segundos e assistir o vídeo que está pesquisando. Ou seja, a gente pega os 5 milhões da Coca-Cola, embola e joga no lixo, porque a produção não está sendo vista. A mídia está sendo pulada na ponta. Exatamente. E aí a gente vai direto para o ponto mais... dos primeiros pontos, eu acho que é mais relevante do processo da nossa comunicação aqui, é que existe uma estratégia para fazer esse processo acontecer, de chegar e fazer a pessoa ficar engajada com o teu brand. O processo é bem simples, na realidade. É você começar através da conquista da atenção da pessoa. Da atenção, você chega e provoca, através de geração de conteúdos, um processo de construção da tua audiência. E essa audiência, num processo de interação e construção de uma massa crítica de pessoas, você fabrica a sua comunidade. A comunidade é um grupo de pessoas que está falando entre si e você com o brand. Então, na realidade, você faz um processo onde fabrica a construção da atenção, vai para a construção da tua audiência, porque a pessoa começa a se inscrever, ele assina teu artigo, faz alguma coisa, ele começa a chegar e começa a sentir falta daquele conteúdo, e aí você vai para um processo depois de construir a tua comunidade, através do processo de interação, onde as pessoas estão interagindo e construindo mais ativos, além do próprio ativo que você está fabricando. Então, vai da atenção para a audiência, e da audiência você vai para a sua comunidade. E esse... O sonho que toda empresa, todo brand quer, e que o Lamin é o especialista que está dando aula para a gente aqui. Exatamente. Então, essa é a essência da nossa metodologia. Atenção, audiência, comunidade. A comunidade acontece quando as pessoas começam a interagir entre elas. No meu caso lá de containers, as pessoas começaram a conversar entre si embaixo do vídeo. Então tinha um vídeo meu sobre ligação de água e esgoto e tinha gente brigando. Não, mas eu fiz desse jeito. Não, mas esse jeito é melhor. Por que tu fez desse jeito? E aí tinha gente que me xingava, gente que me apoiava. É legal ter hater, né? Exatamente, é muito bom. Quando você começa a ter hater, significa que você está no caminho certo. Tá? Então isso é um bom sinal. Então essa discussão começa a acontecer embaixo da marca, significa que a comunidade está verdadeiramente estabelecida. É engraçado porque a estratégia que a gente está propondo, ela envolve uma gestão totalmente dentro das mídias sociais, onde você vai criar uma comunidade que vai ficar o tempo todo ativa e funcionando, e seja você dormindo ou acordado. E essa semana eu estava conversando com uma amiga minha de bastante tempo, ela tem uma agência, e ela falou assim, pô, legal o marketing de audiência, interessante o que vocês estão falando, parece um pouco com marketing de conteúdo, né? E aí ela perguntou assim para mim, mas vocês não captam leads? Aí eu falei assim para ela, não, a gente não capta nenhum lead.
A gente não quer captar lead, a gente quer construir uma comunidade ativa. Você capta lead, daqui a um tempo essa tua lista está fria, essas pessoas deixaram de interagir, você vai ter que aquecer de novo, você vai ter que produzir conteúdo de novo, e a comunidade está sempre viva, ela é um organismo vivo. E o processo, então, da questão da velocidade. O que é o mais importante da velocidade? É você chegar e ter esse processo de geração de conteúdo que faça a pessoa ficar engajada, certo? Certo. Você tem que estar o tempo todo produzindo conteúdos para que eles apareçam no feed da pessoa. A gente tem uma lógica que a gente sempre usa na construção desses planejamentos, que é um lema: a velocidade sempre vence, né? Então, se você quer impactar um certo grupo, esteja preocupado em produzir volume de conteúdo e de forma rápida, porque isso vai fazer com que você esteja constantemente aparecendo no feed das pessoas. E daqui a pouco a gente vai mostrar um argumento técnico. O ponto é que se você fizer esse conteúdo regularmente, você tem uma velocidade de geração de conteúdo, você faz a defesa da tua audiência. O risco de você chegar e gerar um conteúdo e passar uma semana, 2 semanas sem gerar conteúdo, você desperdiçou aquela construção da tua atenção e a tua audiência não foi defendida. O ponto relevante é esse, é você ter uma velocidade de produção de conteúdo. Sim. Dentro dessa estratégia, eu queria só comentar que tem um segundo ponto que é extremamente relevante do processo, é você ter consciência que você tem que executar. Você não fazia isso no passado, mas a internet está impondo esse processo. Qualquer empresa hoje em dia, ela tem que ter uma estratégia de braço de produto, que já tem naturalmente, e o braço de mídia. Qualquer empresa hoje em dia tem que ter um posicionamento bem claro, como é que ela vai chegar e fabricar o seu produto e como é que vai fabricar a sua mídia. A sua mídia no sentido de você chegar e defender uma bolha onde vai poder fazer a comunicação com aquela comunidade. Essa é uma coisa que não existia no passado. E isso a gente terceirizava, a gente contratava uma agência de propaganda que botava um anúncio na Globo. Então, a gente usava o serviço da Globo, a audiência da Globo, para fazer esse processo. Isso está deixando de ser relevante. Você não usa mais a Globo para fazer isso. Você tem que começar a fabricar a sua própria audiência. Isso começa a ser determinante nas estratégias de brand das empresas. Então, é bem claro, de novo, você vai ter que ter a equipe montando a estratégia de produto, que é natural, e a tua estratégia de mídia. Você não pode deixar isso abandonado. Exatamente. E você vai se tornar a sua própria Globo, esse é o ponto. Você não vai mais depender de ninguém para gerar audiência. A audiência você mesmo vai estar gerando. E dentro desse raciocínio é importante entender que sempre a sua audiência ela tem que ser muito maior do que aquela parcela de interessados que realmente vão comprar o teu produto. Então, citando lá o caso do Contender, eu talvez tenha uma audiência muito maior do que 10% que realmente gostariam de comprar um Contender, né? Para exemplificar isso muito bem. Eu vou fazer um conteúdo sobre... Eu vou vender bacon, por exemplo. É bom, inevitável. Bacon é inevitável. O ponto é, você pode chegar e produzir conteúdo sobre todas as maneiras diferentes de produzir um prato envolvendo bacon, pode fazer uma salada de bacon, só bacon, né? Tu mistura bacon, uma salada de bacon. Suco de bacon. Então, é muito bacana. Aí você faz um negócio que está interagindo e, com isso, você tem uma possibilidade de chegar e falar do teu bacon, como aquele bacon é bom dentro do processo de comunicação. Então, tens uma comunidade de pessoas que podem ser que não sejam totalmente pessoas que adquiram bacon, mas possam ser pessoas que ficam interessadas no como é que o prato é preparado e coisas assim. Né? É como você gerar uma multidão, gerar um crowd ali no entorno do teu conteúdo, e essas pessoas elas vão, a partir do centro delas, se engajando mais, se envolvendo, e aí você tem as pessoas que vão comprar de você. Mas existe uma técnica para fazer esse processo. Como que a gente consegue produzir um grande volume de conteúdo e dividir as coisas entre um conteúdo pilar e pequenos conteúdos? O ponto é exatamente como é que você faz o teu braço de mídia não ser tão caro e consiga fazer a defesa do teu braço de produto. Você não vai chegar e montar uma rede de televisão para fazer o teu processo de audiência. Não tem como fazer, isso é muito caro. Então, como é que você faz um processo relativamente barato, utiliza a tua cozinha, apresenta a tua cozinha, fica exposto, né, dentro do processo de comunicação que dá autenticidade. Como é que você faz esse processo? Você chega e fabrica um conteúdo que a gente chama de pilar e fatia ele em vários pedaços. Você faz um esforço, por exemplo, gasta uma manhã para produzir um conteúdo pilar e aí pega aquele material e fatia com vários insights e distribui na rede social durante um mês. Essa é uma técnica relativamente simples para ser feita, que a gente chama de construir um conteúdo pilar long form. Não sei se tem outra expressão, mas... Nuggets. Não, conteúdo pilar long form. E aí você chega e pega aquele conteúdo, isola os insights, bota lá uma legenda, explica aquele insight, por que ele existe,
e bota nas suas redes sociais e tenta fazer uma defesa da atenção através daquela comunicação. Aquele conteúdo pequenininho, chamado de nugget, que é o chamado nugget, de novo Nugget, comida, né? Nugget, de novo comida. Nugget e bacon combinam, inclusive. Pois é. E aí, a gente também chama microconteúdo, insights ou coisa parecida. São pequenas pílulas, exato. Então, são vários termos que a gente usa para descrever esse conteúdo que defende a atenção. Esse conteúdo sendo colocado religiosamente na rede social, obviamente variando todo dia, faz a tua defesa da tua audiência. As pessoas começam a sentir falta daquele conteúdo. Exatamente. Então, trazendo um exemplo, se a gente fosse falar sobre bacon de novo, a gente produz um long form com 10 receitas de bacon, e aí tira pequenos insights, e aí distribui isso nas redes sociais ao longo de um longo período. Por quê? Porque se você produz um conteúdo sobre o teu negócio, seja o nicho que for, de 20, 30, 40 minutos, dificilmente as pessoas vão parar para assistir isso. Ninguém hoje vai conseguir parar 30 minutos para assistir um vídeo, a não ser que seja um conteúdo de alto engajamento, ou se você se isole numa sala para conseguir fazer isso. Qual que é a estratégia? É você pegar e fazer com que esse mesmo conteúdo longo de 30 minutos seja distribuído de forma picotada para você conquistar a atenção das pessoas de forma frequente. Aqui, por exemplo, a gente está aqui com uma câmera aqui, tem uma câmerazinha aqui. Tem outra lá, ó, tem uma câmera andando aqui. Câmera andando ali. Então, o que a gente está fazendo? A gente está produzindo um conteúdo longo. Isso. 3 palestras, que vai dar 2 horas de vídeo. Mais ou menos isso. A gente vai pegar aí os insights, vou pegar os insights falando sobre bacon, porque são insights bons, Sim. a gente vai colocar e vou botar na rede social. As pessoas que gostam de bacon vão começar a consumir esse conteúdo. Exatamente. Então, a gente aqui está dentro de um long form. Agora está sendo produzido um conteúdo longo e que, ao longo de um tempo, os insights compartilhados aqui vão ser distribuídos nas nossas redes sociais de forma estratégica para conquistar a atenção do público, né? E, claro, esse conteúdo ele sempre tem que ter um valor sendo entregue. E o grande lance disso é que eu falei para vocês que a mídia está sendo pulada na ponta, né? O anúncio está sendo pulado. O grande lance é que você pode embarcar a publicidade também nisso. A publicidade leva, o conteúdo ele leva a publicidade adiante numa relação de jabs e ganchos de direito. Exatamente. O ponto é que você, dentro da estratégia antiga, quer pegar, digamos, um jornal, a Globo, coisa parecida, você inseria um conteúdo que não tinha nada a ver com aquele conteúdo que está sendo entregue. O que a gente está falando é que isso não está começando a funcionar mais. As pessoas estão querendo ser impactadas dentro do contexto que estão vivendo, consumindo aquele conteúdo. Exatamente. E, então, o ponto de você chegar e produzir um conteúdo e botar o teu conteúdo promocional dentro do mesmo contexto vai viabilizar o processo de venda. Isso quer dizer que a gente tem que fazer um processo de, vamos dizer assim, vamos pegar o exemplo do boxe, de fazer jabs e fazer ganchos. O ponto é que você precisa chegar e fazer geração de conteúdo para fazer uma defesa da tua audiência e utilizar, tempos em tempos, uma estratégia de ganchos para pegar aquela audiência e ficar envolvido com o produto que você está desenvolvendo e que está vendendo. A vantagem que você tem nessa condição é que a pessoa percebe que, como você está entregando valor de graça de um lado, é justo você cobrar valor do outro lado. Exatamente. Imagina, por exemplo, que você é um profissional um personal trainer. Então, você pode produzir uma série de conteúdos falando sobre dicas de saúde, dicas de treino, dicas de corrida, e entrevista e assim por diante. E no meio desse gancho, no meio desse conteúdo, você dá um gancho, contrate a minha consultoria como personal trainer. Então, você entrega muito valor e aí você conquista o direito de puxar essa pessoa para o teu lado. E é tão interessante isso porque essa estratégia de distribuição, ela otimiza muito o conteúdo. Eu lembro que, na época que a gente produzia as campanhas tradicionais, era um desafio você manter vários clientes com 3, 4 postagens semanais na internet. E nós completamos essa semana, no último dia 8, na verdade, terça-feira, 40 conteúdos postados nas redes sociais. Aí vocês perguntam, tá, Jimmy, 40 conteúdos em uma semana, em um mês? Em quanto tempo 40 conteúdos? No mesmo dia. 40 conteúdos postados na própria terça-feira, dia 8 de outubro. Por quê? Porque a gente tem uma série de long forms produzidos e, com isso, uma série de jabs. A gente tem um acervo já de conteúdos isolados, são pequenos nuggets disponíveis para ser espalhados nas redes sociais dentro do contexto de defesa da audiência. E todos eles entregando um valor específico. E aí tem um ganho técnico que acontece. A gente sempre vê muita gente reclamando do algoritmo, né? Até o próprio Claudio Mar citou o algoritmo na palestra dele. Por quê? Porque o algoritmo das redes
sociais ele não entrega mais o conteúdo como antes, porque tem um volume muito grande de conteúdo, e as pessoas acabam achando que isso é a barreira para o seu conteúdo ir adiante. E, na verdade, essa estratégia de distribuição, ela também, além de tudo, o plus, o ganho adicional, é você vencer o algoritmo. Porque se você posta 2, 3 ou 40 posts no mesmo dia nas redes sociais, obrigatoriamente o algoritmo vai ter que começar a entregar aquilo. Você está empurrando goela abaixo conteúdo nas redes sociais. E isso... Então, assim, só para completar, na realidade, o Facebook, o Google, o que seja, eles também estão numa estratégia de defesa da audiência. Então, você chegar e pensar que você tem que fazer uma defesa daquela presença, daquele conteúdo, e fazer a pessoa voltar consumindo aquela informação, é exatamente o que o Facebook, o Google, e qualquer rede social está buscando. É conteúdo que provoca a defesa daquela audiência. Então, se você fizer uma estratégia de comunicação que é a mesma que as redes sociais estão fazendo, a rede social vai fazer o algoritmo promover você. Ele quer exatamente isso que a gente também quer, que é fazer a pessoa ficar engajada com aquele conteúdo sendo entregue. Exatamente, e aí você ganha mais oportunidades de contato com a tua audiência. Então, por exemplo, se você acompanha um influenciador e esse cara posta 3 vezes por dia, e você fica tentando postar 2, 3 vezes por semana e não consegue, parece que teu conteúdo não vai, é porque o conteúdo de todo mundo está passando na tua frente. Porque a prioridade do algoritmo vai ser dada para esse conteúdo que tem mais relevância. Porque esse conteúdo ele tem mais chance e oportunidade de interagir e de ser curtido e de ser comentado. Ou seja, você precisa forçar essa barra para a coisa acontecer, para a rede social entregar o teu conteúdo. E falando sobre gancho de direita e valor, acho que a gente está no momento apropriado para isso. Exato, né? A gente fez um processo de entrega de valor através dessa comunicação. A gente passou vários insights, experiências que a gente passou nos últimos meses, sobre o que a gente leu. Isso são conteúdos, são materiais que a gente está entregando para vocês como um valor que a gente percebe que são úteis para vocês usar no dia a dia. Dentro da mesma estratégia que a gente está falando de jab e gancho de direita, essa seria o momento que a gente faria o nosso gancho de direita. A gente vai chegar e falar assim, o que a gente está cobrando de volta. Então, a gente vai querer que vocês interajam com a gente. Esse é o processo de troca que a gente está buscando. Então, sair, por exemplo, do evento desse aqui, a gente provavelmente vai esperar que vocês façam uma interação através da rede social ou aqui presencialmente, ali no café, que a gente vai fazer em seguida. Se vocês olharem ali para trás, tem um cafezinho preparado para vocês. Exatamente. E, inclusive, isso é uma boa oportunidade para eu zerar os meus cartões, tá, Ferrari? Porque eu tenho perto de 50 cartões de visita e eu quero zerar isso e entregar para todo mundo. E outro ponto que a gente pode pensar através dessa geração de conteúdo, de essa interação através das redes sociais, é também no sentido de você mostrar para o público aquilo que você tem para oferecer. E fazer isso através da produção de conteúdo, né? Induzir isso. Sim, sim. O ponto que eu quero falar para vocês é que existe uma forma de vocês gerarem valor para a gente e, ao mesmo tempo, gerar valor para vocês. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem esses momentos para chegar e tirar umas fotos, mandar uma mensagem para a gente, curtir a gente, fazer uma tag da Soul Raise Hands no Instagram ou nas outras redes. E isso vai fazer tanto vocês aparecerem um pouco mais, como a gente também aparecer. Também é uma outra estratégia de gancho que a gente está utilizando em cima da comunidade que a gente está fabricando aqui dentro desse espaço. E eu vou fazer diferente, Ferrari. A gente nem combinou isso, mas eu vou fazer uma foto agora com todo mundo. E aí eu vou postar lá na Raise Hands, tá? Vou postar agora no nosso Instagram, ao vivo. E vou fazer mais ainda. Todos os conteúdos que vocês postarem aqui, marcando a Raise Hands, os que já postaram e os que ainda vão postar, nós vamos compartilhar no nosso Instagram como uma forma da gente se ajudar, de trocar audiência. A gente compartilha o nome de vocês na nossa rede e assim a gente troca alcance, né, de vocês com a nossa. Eu vou fazer a foto agora, então, galera, se preparem. Levanta o braço aí todo mundo, apareçam na imagem que vai ser massa, vamos ver. Todo mundo tá aparecendo? Calma aí, deixa eu um pouquinho mais pra cá pra todo mundo aparecer, pô. Senão não tem graça. Acho que assim todo mundo aparece. Aí. Fechou, tô postando agora lá, hein, pessoal. E, acima de tudo, mandem os conteúdos de vocês pra gente também. O que eu posso passar mais para vocês? A nossa experiência nesse período que a gente passou, da transformação da Raise Hands, a gente desenvolveu um know-how, uma experiência para fazer, a gente está executando de maneira prática no nosso brand, e a gente está começando a fazer isso também por outras empresas, e estamos montando uma equipe, tanto do ponto de vista operacional, como também do ponto de vista estratégico. A gente está disponível para conversar para vocês, para ajudar a pensar como é que faz essa defesa da audiência, e também ajudar como é que monta um time para fazer esse processo de entrega de valor, mostrando sua cozinha. Estamos disponíveis para isso para vocês. Jimmy, qual que é o arroba? É @SoulRaiseHands.
SOU, Raise Hands, você encontra a gente lá. E pode interagir, enfim, você vai ser impactado por bastante conteúdo de valor. Ó. Tá entrando em 3, 2, 1, entrou lá. Se vocês entrarem agora, já está postado. Tá? Mas é isso, acho que o recado é esse. Queremos passar o exemplo para vocês, é um exemplo prático. A gente fez uma estratégia de entrega de conteúdo e fizemos um gancho para mostrar para vocês que existe uma maneira de fazer esse processo acontecer. Estamos disponíveis para conversar com vocês. E Jimmy Ferrari, é legal também que fica claro, me corrijam se não, é que o método, o processo e a dinâmica, ela funciona também com um grande cliente, uma grande marca, vamos pensar uma grande empresa, mas também para um profissional autônomo também. Tu citaste um exemplo do personal training, por exemplo. Sim. Sim, exatamente. Na verdade, a grande vantagem dessa estratégia é que ela é uma estratégia barata, né? É uma estratégia de baixo custo quando você começa. Quando você quer ganhar performance, se você quer chegar e postar 40 conteúdos num dia, é claro que isso envolve outra estrutura. Mas o fato é que você pode começar a aplicar isso de forma muito direta, de forma democrática, né? Não importa você ser grande ou pequeno. O problema que existe numa empresa que tem um brand muito grande, pegando uma Coca-Cola, por exemplo, é que ele rapidamente tem que localizar um grupo de nichos. Ele não consegue chegar e falar, por exemplo, um nicho dos consumidores de Coca-Cola. Isso é gigante. Então, implica você fazer a separação dos nichos e pegar, por exemplo, adolescentes, pegar gente que mora numa determinada região e começar a fabricar um nicho, uma defesa daquele nicho. Então, você vai ter que chegar e fatiar esse processo de conteúdo de milhares de maneiras. Vai ter que ter várias equipes se posicionando de várias maneiras. O próprio processo de comunicação vai ter que ser separado. Você não tem mais como fazer uma comunicação aberta, como chegar e pegar assim, eu vou pegar a Globo um jogo de futebol lá do Brasil e não sei o quê, e vai impactar todo mundo. Isso começa a não funcionar mais. As pessoas estão nos detalhes das bolhas. Então é muito mais difícil engaja, né? O próprio jogo de futebol, né, ele é um conteúdo long form, né, e depois a gente vê esse jogo de futebol, uma partida, que é o conteúdo pilar, se desfragmentando, né? Sim. Onde tem entrevista com o jogador, que seria um nugget, um conteúdo, um microconteúdo, um debate no outro dia, pós-jogo. Para públicos diferentes. O Neymar caindo é um nugget. Os memes. Né? Os memes, a gente não falou de memes. Mas só uma mensagem final. A gente gostaria muito de vê-los saindo daqui produzindo conteúdo, mesmo. Que vocês façam e produzam conteúdo sobre o trabalho de vocês, tá? Mostrando a cozinha, sem medo. Então, acho que é isso aí. Agradecer ao Cláudio, Lamin, muito obrigado. Jimmy Ferrari, parabéns aí por essa troca de conteúdo aí com a galera. Tá bom? É isso aí. Valeu, Abração, pessoal. Obrigado. Pessoal, obrigado. Café agora ali. Valeu.